podendo se colocar de pé, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo de número 2. Primeiro de Samuel, 25, 2. Aleluias. Tem jovens que estão lá fora, tem lugar aqui dentro, tá bom? Por favor, só os obreiros lá fora, por favor, tá? 1 Samuel 25, verso de número 2. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. Diga comigo, Nabal. E o nome da sua mulher, Abigail. Por favor, diga Abigail. E era uma mulher de bom entendimento. Diga, de bom entendimento. Diga, formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Deus eterno, a tua palavra está aberta, foi proferida. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar conosco. Revela a tua palavra, Senhor, a cada mãe, a cada mulher, a cada vida que aqui está nesta noite. Ó Deus, pedimos que o Senhor revele e que a tua palavra seja, ó Deus, um bálsamo para o coração de cada mamãe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sente, por favor. Glória a Deus. Nós estamos gravando também essa mensagem para colocarmos no canal da igreja, YouTube, Igreja Batista Morada Verde. Não temos ainda a internet aqui em cima, mas brevemente estaremos transmitindo os cultos novamente ao vivo. Amém? Amados, quando nós falamos de sabedoria, quando nós falamos de mulher virtuosa, como dizem Provérbios, quem achará o seu valor excede ao rubi. Quando nós falamos de mulher sábia, quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando de mulheres que são tementes ao Senhor, mulheres que entendem que a virtude não é de si própria, mas que vem do Senhor. Quando nós falamos de Abigail, que significa alegria do meu pai, essa era o sentido do seu nome. E o interessante é que quando nós falamos dessa mulher, da coragem e da postura dela diante da adversidade. Mas antes disso, você precisa entender uma coisa: Deus não nega a nós a sabedoria, mas espera que utilizemos para a sua glória, para resolver conflitos e ter uma existência que agrade e glorifique o seu santo nome. Hoje veremos uma história, relataremos como aqui iniciamos falando de 1 Samuel 25, de Abigail. Uma mulher que usou os atributos mais caros, que é a sabedoria. E como por ela preservou sua casa diante de uma ofensa que resultaria em mortes. Nabal, seu esposo, era considerado um homem tolo, insensato, e recusou ajudar Davi, que estava foragido por conta do rei Saul, que o tentaram matar. E se nós lermos o verso 10 de 1 Samuel 25, eu peço por gentileza, você que pode manter sua Bíblia aberta, ou celular, você que está, mantenha para mim 1 Samuel 25, e o verso de número 10 diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Nabal, ele era ingrato. Eu vou te explicar por quê. 1 Samuel 25, verso 21 nos diz: E disse Davi: Na verdade, em vão tem guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou, tudo quanto tem, e ele me pagou o mal com o bem.
Davi estava fugindo com seus 600 homens valentes do rei Saul, e ele estava no deserto. E no deserto ele se deparou com os pastores de Nabal. Naquela época havia muitos ladrões salteadores que roubavam ovelhas e assaltavam todos que ali estavam naquela caravana. Mas Davi, com seus 600 homens, o protegia os pastores de Nabal. E Davi, com dificuldade de se alimentar, ele vai dizer: vou enviar alguns jovens ou alguns emissários meus para que ele nos mande algo de comer, porque nós estamos protegendo as suas ovelhas, o seu patrimônio. Mas, no entanto, a resposta desse homem é: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? A arrogância preponderava sobre a vida de Nabal. A arrogância estava em seus lábios, coração petrificado. Ele não conseguia enxergar aquilo que Davi fizera a ele esse período todo. Davi estava diante de uma situação, envergonhado diante dos seus 600 valentes. Davi precisava agir. Davi precisava tomar uma iniciativa, a um ponto que ele se enfurece, vai ao encontro desse homem perverso, no verso de número 13. Por favor, acompanhe comigo. A mensagem hoje é uma mensagem textual. O que é uma mensagem textual? É uma mensagem onde que nós estaremos totalmente estudando versículo por versículo. Mas o verso 13 do capítulo 25 nos diz assim: e pelo que disse Davi ao seu homem, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi e uns 400 homens, e 200 ficaram com as bagagens, ou seja, guardando todo o arraial. Então Davi se enfurece e vai de encontro a Nabal. E a proposta de Davi é: vamos matar todo mundo, até o menino ou quem estiver com criança. A fúria estava sobre Davi. E entra em cena agora uma mulher que chama Abigail, que quer dizer alegria de meu pai. Essa mulher muda o texto, essa mulher muda a história. Por isso que nós precisamos entender a importância das mulheres nos dias de hoje, em todos os aspectos, seja no lar, seja no trabalho, seja na igreja, né? Hoje nós temos muito mais mulheres do que homens trabalhando na igreja. E quando nós falamos dessa mulher, do chamado dessa mulher, no verso 18, ela ouve, ela entende que Davi estava vindo com 400 homens, e ela se apressa, e ela vai ter um discernimento diante da situação. Olha o que diz o verso de número 18, do capítulo 25. Então, Abigail se apressou, tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, e 200 passas de figos passados, e pôs sobre o jumento. Ela precisa ser proativa, porque viera contra ela um exército, e certamente aniquilaria toda a sua família. Ei, não espere, amadas mulheres, levante as mãos, por favor, você que não é mãe ainda, mas mulheres, não espere somente a ação do teu cônjuge, do teu esposo, mas seja proativa para agir no determinado momento em que ele não estiver resposta para agir. E Abigail, ela se humilha, ela envia, o verso 19 diz: e disse aos jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Ela seja, vamos agradar primeiro Davi, vamos levar primeiro as nossas primícias dos nossos alimentos para Davi, e ele vai ver a nossa generosidade, e após isso, eu tenho certeza que ele terá misericórdia de nós. Sabendo da intenção que Davi, apesar de ser um guerreiro, ele tinha um coração quebrantado. E no verso 23 do capítulo 25 diz: você está aí, amém? Estou sozinho não, né? Você está aí, amém? Glória a Deus. Verso 23: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostou-se sobre o rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Ela se humilha. Você sabe o que essa mulher, ela consegue contornar uma situação?
ela aplaca a ira de Davi com seus valentes. Ela consegue mudar o quadro da situação. E quando Davi vê essa mulher prostrada, como diz o verso 23, Davi se esmolece o coração. A gente precisa de mulheres sábias como ela. Amém? Aqui tem mulheres sábias como Abigail, que independente das circunstâncias, você não vai agir por a emoção, você não vai agir por impulso, mas vai pensar, eu preciso ajudar o meu cônjuge. Nós estamos no mês da família, então entenda-se que num lar, ou em um cônjuge, em uma família, todos trabalham juntos, todos trabalham em parcerias, todos trabalham num propósito de que a família seja beneficiada. E o que podemos aprender com esta mulher tão sábia? Que a sabedoria no uso de suas emoções proporcionou a ela um autocontrole. Imagina quando você recebe uma palavra que é confrontadora, uma palavra que vem à tua família, uma palavra que vem tirar o seu sossego, uma palavra que vem de confronto a ti. A atenção é desmorecermos. A atenção é apavorar-se. Mas ela não. Ela era sábia. Sabe, mulheres? Sabe, mamães? E aqui para os homens também. Diante das adversidades, nunca haja pelo impulso. A carne é o penhor das nossas vontades. Mas quando eu ajo, segundo Ele determinou e me dá o controle, queridos, eu consigo contornar toda a situação. Então não importa, mulheres ou homens que aqui estão, diante do que vocês têm que resolver, sempre haja com sabedoria e com autocontrole que o Senhor lhe proporcionou, Ele deu. Você está aí comigo? Diga amém, diga graças a Deus. E a gente aprende aqui, amados, que a sabedoria na administração da crise no lar estava sobre ela. O verso 18, como nós acabamos de ler, diz: e se apressou e preparou o jumento e enviou. Ela foi proativa, ela tomou iniciativa. A iniciativa gera um milagre. Toda iniciativa é acompanhada de proventos e acompanhados de milagres. Toda vez que eu ajo, o céu reage. Todas as vezes que eu dou um passo, Deus coloca um degrau. Então a atitude nos leva a um nível alto. Ficarmos esperando, nos lamentando, não conseguimos alcançar a eficácia daquilo que o Senhor proporcionou a nós. A sabedoria em conquistar o coração de Davi, ela consegue conquistar Davi, o coração. Verso 26 diz: agora pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que os procuram mal contra o meu Senhor. E ela vai dizer no verso 27, agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Desce-á os jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Ela se humilha, ela reconhece a sua inferioridade e a tolice do seu esposo, que agiu de uma forma insensata. Eu quero abrir parênteses aqui para dizer para os homens, e isso eu me enquadro nisso. Amém, homens? A gente tem que entender e deixar isso bem claro. Quando você constitui uma família, não é você sozinho, é você, tua esposa e tiver filhos. A gente precisa entender que quando a gente é jovem, a gente olha um tênis né? Eu quando era solteiro, eu gostava de usar roupa de marca. Eu gostava de ostentar. Depois que casa, acaba isso. A não ser que quando Deus abençoe e dá condição, a gente consegue comprar. Mas aí, se eu for comprar um celular, é o momento, esposa, é o momento de eu comprar o celular. Eu vou trocar de carro, é o momento de eu trocar agora o carro. Eu vou fazer, então se age em conjunto. A gente precisa entender isso. Nabal, ele tinha autoconfiança e dizia o seguinte: não, eu não vou ajudar. Ele tinha a presunção de fazer o que queria. Mas entenda-se que no casamento, os dois é que decidem, juntamente com filhos e as suas necessidades.
tema família, revestida e cheia de poder de Deus, nos remete e nos faz entendermos que a ação em conjunto, a ação em unidade, proporciona um lar saudável e um lar cheio do Espírito Santo. Como eu tenho vontade de comprar coisas, mas não tem um momento. Não é verdade? Então Nabal era uma pessoa que agia precipitadamente e agia insensatamente. Ele tinha em si a presunção e achara que tudo ele resolvia sozinho. Mas entra em cena uma mulher para mostrar que num relacionamento, que numa família, se decide juntos, não individual. Pega essa palavra aí, homens. Amém? Pega essa palavra aí, mulheres que gostam de ir para o shopping. Amém? Que gostam de gastar aí, ó, vamos ter o controle. A sabedoria em conquistar o coração de Davi foi algo tão maravilhoso e esplêndido. E a sabedoria de ser uma mulher em ação, verso 19, como nós já acabamos de ler, e disse aos seus jovens, ide, olha a ação, ela age, ela é proativa, ela vai de encontro a um problema que se instalou por conta do teu esposo. Eu queria destacar aqui, queridos, 4 vezes que Abigail administrou bem suas emoções. A gente tem visto nos dias de hoje o que tem de pessoas com as suas emocionais abaladas, não é verdade? É a pandemia, é o desemprego, é tantas coisas que nos chateia, nos preocupa. Mas aqui eu quero falar sobre o controle emocional que essa mulher teve. Primeiro que, quando ela ouviu a informação do ódio de Davi, ela já logo procurou. A Bíblia não fala que ela orou, mas eu acredito que ela era uma mulher de Deus. Então ela vai buscar no Senhor uma direção. Ela vai buscar no Senhor uma informação para aplacar a ira de Davi. Lembre-se uma coisa, a gente teve um curso de oratória aqui, a gente brincando e explicando para os irmãos, quando estiver ou quando a ira vier, conte de 1 a 30, faz exercícios, bate o pé, faz alguma coisa, mas não deixe sair dos seus lábios coisas na fúria, porque você vai magoar, você vai ferir. E uma vez que você lança a palavra, beijinho depois, desculpa depois, não irá tirar o efeito daquilo que foi falado. Por isso que Tiago vai dizer, cuidado, porque temos poder de incendiar uma cidade com a nossa língua. E aí eu entendo, sabe o quê? Que a Abigail, ela tem esse autocontrole, essa informação que ela tem, ela mantém um controle emocional, e ela vai entender, não, eu preciso defender minha casa, depois eu trato com meu marido, mas eu preciso defender minha casa. E sabe o que ela faz? Ela vai defender o seu marido. Olha o que diz o verso 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial. Quem que ela está chamando de Belial? O seu próprio esposo. A saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura estar com ele, e a tua serva não viu os jovens do seu Senhor, que enviaste. Ela está fazendo, se eu estivesse vendo, ou se eu visse, eu não teria feito o que ele fez, eu não teria agido como ele agiu. Então ela é uma pessoa que controla as suas emoções e que trabalha, e ela é proativa em seus problemas. Conselhos referentes ao uso de emoções. O emocional é algo tão importante para nós, que o emocional, ele prejudica você profissionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos e laços. Se a sua mente não estiver bem, se as suas emoções estiverem abaladas, você não consegue fazer nada com a eficácia de uma mentalidade saudia e com um emocional bem diante do Senhor. Então a palavra que eu tenho para o teu coração é: nunca use suas emoções para a glória pessoal. Nunca diga eu sou melhor, eu sou isso. Não use. Não use as suas emoções para se destacar somente. Abigail usou todo o controle emocional que tinha para ajudar o seu esposo. Nunca use as suas emoções para destruir alguém. Ela fala, ele é filho de Belial.
Mas meu Senhor, eu estou aqui, se eu estivesse aqui, eu não permitiria que tal coisa acontecesse. Se você está vivendo em um lar em guerra, ou se você está passando por guerra, ou conhece alguém que está passando por guerra, oriente essa pessoa. Oriente essa pessoa a entender que o controle emocional, que a sabedoria de Deus proporciona um lar saudável e resolve todo o problema que está interno ou externo. Amém? Você está aí? Diga amém. E aí eu aprendo outra coisa, queridos. Nunca use suas emoções, ou nunca use a ira como serviço de Satanás. Ela podia falar, mata só ele, mas ela vai aplacar, ela vai mudar o conceito, porque ela entende que com ela estava a palavra naquele momento. Então, mãe, mulheres aqui nessa noite, Deus está levantando a cada uma de vocês para ser boca profética nessa geração. Você está entendendo? Nesse momento você precisa entender, os homens aqui, Deus vai dar sabedoria, não para julgar como este homem julga, mas ter a sabedoria para ajudar, para trazer o autocontrole e para trazer e resolver a disenção do problema. Nunca use a sua persuasão para tentar enfraquecer alguém, mas ela vai até o final, com todas as suas forças, ela vai dizer, eu vou ajudar o meu esposo, eu vou ajudar a minha família. Como uma mulher de Deus deve usar as suas forças para glorificar a Deus, para orar e para servir o reino de Deus. Vou repetir. Como uma mulher de Deus deve usar as suas forças para glorificar a Deus, para orar e para servir o reino de Deus. Aprendemos que Abigail controlou suas emoções e usou toda a sua força, e Deus usou para ser uma intercessora diante de Davi. Você sabe o que o seu esposo estava fazendo? Irmão, você vai ficar, não vai irar não, mas não vai pecar não. A mulher está lá resolvendo o problema dele. Sabe o que ele está fazendo? Ele está com um baita de um churrasco, um banquete na casa dele, se sentindo como rei. E a mulher agindo, resolvendo um problema, uma luta que ele próprio havia causado. Abigail livra sua casa de uma grande tragédia. O verso 32 nos diz assim: então Davi disse a Abigail, olha o que Davi vai dizer. Davi foi com espada para matar todo mundo. Olha o que diz o verso 32. Então Davi disse a Abigail, bendito é o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha o verso 33. Bendito é o teu conselho, bendito é tu que hoje me entorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Ela está dizendo, tu és bendita, mulher, porque se você não aparece no meu caminho, eu tinha matado toda a sua família. Olha a sabedoria dessa mulher. E o seu esposo está lá, tomado de vinho, embriagado com seus convidados, e a mulher está agindo. Ei, homem, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós não sabemos, mas as nossas esposas estão orando por nós. E às vezes a gente acha, por elas não agir, ou não falar, não expressar o mesmo sentimento, que nós não estamos ali se manifestando, ela está orando por nós. Está orando por nós. Às vezes você vê aqui o pastor Fábio, né? A gente passa por tantos problemas, mas a força que nos está aqui é uma família estruturada. O que nos faz estar no altar 15 anos é uma família que a gente busca estruturar a cada dia. O que te faz a tua família estar nos pés do Senhor é uma força em conjunta, é a tua esposa, é os teus filhos, é um conjunto mútuo que lhe proporciona a você não parar e não desistir. A sabedoria e a tolice fazem a diferença a seu tempo. Nós homens, não sejamos tolos. Mulheres, não sejais tolas, mas sejam sábias. Busque de Deus a resposta diante das adversidades.
Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo seremos honrados pelo Senhor. Podemos considerar neste texto uma mulher sábia e um homem tolo, uma mulher que intervém em um problema muito sério e um homem tolo que está se embriagando e se alimentando enquanto a tua esposa está agindo. Deixa eu te dizer uma coisa, nem toda mulher sábia tem um homem tolo do seu lado, e nem todo homem tolo tem uma mulher sábia do seu lado. Sabe por quê? Porque entendemos que o outro não define quem eu sou. A gente conhece tantas pessoas boas, mas por via das dúvidas, o cônjuge ou quem quer que seja, não seja o nível de caráter cristão, mas não podemos julgar o outro. Sabe por quê, queridos? Que o outro não define quem eu sou. Se o esposo é um picareta, desculpa falar, não se define que a esposa é. Se o filho, infelizmente, foi para o caminho tortuoso, não define a mãe e o pai. Porque individualmente decidimos com as nossas próprias escolhas. Você está aí, amém? Entendemos que Nabal era rico, porém ele era tolo. Não se define questão financeira. A sabedoria não define o estado financeiro, nem a humildade. Sejamos sábios, porque o nosso Deus nos capacitou para sermos sábios. E eu concluo, sintetizo tudo o que falei. Ela chega em casa e o seu esposo está bêbado. Nabal está bêbado. Olha o que diz o verso 36. A gente tem um pouquinho de tempo, eu vou concluir, mas eu quero que você entenda isso. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, com um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que naquela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Olha para cá, essa mulher resolve um caso de morte, um caso de chacina na família. E ela chega em casa, ela encontra o tolo do esposo, embriagado. E ela disse, não é a hora de falar. Amanhã eu falo. A gente precisa aprender isso. Tem momento para falar. Tem momento para ouvir. E tem momento para agir. Se você está enfrentando um confronto dentro do seu lar, espere a hora certa para agir. Nós falamos na quinta-feira passada. Tenha inteligência emocional e a perspicaz de agir no momento certo, na hora certa. Ela olha ele e diz, esse homem está embriagado. Ela chega cansado, coração acelerado, e ela olha, o indivíduo está lá todo estendido, cheio de vinho. Ela disse, hoje não, mas amanhã eu vou ter uma conversa séria com ele. Tem que ter posição no lar, irmãos. A mulher tem que falar dentro do lar. O homem, a gente tem essa propriedade de ser o tutor, porque o homem tem um controle emocional. Não estou dizendo isso como machismo, por favor, não entenda isso. Eu defendo a causa da mulher e a causa dela crescer e se desenvolver. Mas tem momento que a mulher precisa se posicionar. Peraí, não é assim. Peraí, o que você está fazendo é tolice. Não, vamos conversar, vamos agir, vamos conversar em conjunto e vamos entrarmos num acordo. Ela chega, eu acredito que a vontade daquela mulher naquele momento é falar muitas palavras rudes para Nabal. Mas ela disse, não, amanhã eu converso com ele. Ela é ministrada por Deus durante a noite. A ira excessiva do seu coração vai embora. E pela manhã, acredito eu, a Bíblia não diz, ou sentado na mesa, ela começa a conversar.
e falar para ele do acaso. Ele disse: está vendo Davi? Davi vinha com 400 homens para me matar, te matar e matar o nosso filho. Mas Deus me deu sabedoria. E eu peguei tudo que tínhamos de melhor e levei para Davi. E ele nos poupou de sermos executados. Aquele homem, ele ouve as palavras e a Bíblia vai dizer que o seu coração fica como pedra e ele fica totalmente sem reação. E a Bíblia fala que passa 10 dias, o Senhor o matou. É só você ler os versículos subsequentes. Morreu. Por quê? Porque o coração era ruim. Sabe, amados, eu falo para homens, eu falo para mulheres, eu falo para jovens, eu falo para toda a classe da igreja. Sejamos sábios para agir, porque imprudente tem muito lá fora. Já tem muito lá fora. A gente precisa entrar na igreja e fazer que a igreja entre em nós. Da mesma forma que você chega com teu filho ou com tua esposa, né, aquela calmaria, seja na sua casa isso. Seja no dia a dia, companheiros, que a cumplicidade gera um lar saudável e habitual para se viver. Esse homem não aguenta, ele não aguenta a pressão, o coração se petrifica e 10 dias a Bíblia diz que o Senhor matou. Mas Abigail, essa mulher sábia, ela muda a situação. Ela é a alegria de meu Pai. Ela é a alegria do Pai. O Abba Pai, o nosso Paizinho, Ele ora para cada mulheres e mamães aqui nessa noite, com alegria de ver vocês, com alegria de nos ver agir com prudência, com sabedoria. Os homens, Deus olha para nós com uma coroa da criação. Você está entendendo isso? Paulo vai dizer que nós somos vistos como espetáculos no céu. Você sabe o que é isso? Você sabia que nós julgaremos os anjos? Olha o papel da igreja. E às vezes a gente está tão desligado do que está acontecendo. Quantos casamentos estão se desfazendo? Quantos lares se desfazendo? Porque não tem mutualidade, não tem cumplicidade, não tem amizade, não tem respeito. Cada um compra o que quer, cada um faz o que quer, não suporta a pressão e vai se desfazer. Mas essa mulher, ela mostra para nós a qualidade e a virtude de quem é sábio, de quem age com sabedoria e que lhe proporciona a viver uma vida extraordinária. Irmãos, a gente precisa viver acima da média. Não sejamos medíocres. O que é medíocre? Mediana, média. Sabe aquela pessoa média? Não, a gente tem que estar acima, porque Ele nos disse: eu lhe proporcionei para que vocês sejam cabeça e não. Chegada a hora das mulheres dessa igreja continuar despertando para o que Deus tem na vida de vocês. Os jovens, as mais novas que um dia vão ser mãe, se desperte para aquilo que Deus tem para vocês. Não permita que palavras negativas tire vocês do foco. Nós homens, sejamos proativos, sejamos prudentes e sejamos sábios para agir, para que o nosso lar seja um âmbito de paz, de mutualidade e de presença de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Davi vai glorificar o Senhor pela vida dessa mulher. Bendito é o Senhor. Louvor, me ajuda, por favor. Bendito é o Senhor. O teu conselho, bendita é tu, ó Abigail, Abigail. O Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Deus vai levantar mulheres aqui nessa noite, para ir de encontro com aqueles que estão na tolice, que estão vivendo uma vida regada de pecado. Vocês serão mulheres que estarão projetando e levando a um nível
de conversão, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu lar. E os homens que aqui estão, a palavra de Deus para a tua vida é: o mais que tenha, procure partilhar. Porque sempre há uma pessoa que precisa ser ajudada. Curva a sua cabeça, por favor.